agora, contar um pouquinho para vocês. Eu nunca acreditei muito, né, na história da Promundo. O pessoal falou, pô, mas 20 anos, mas como assim? Nunca ouvi falar dessa organização e tal. E o pessoal, não, mas tem 20 anos. Eu falei, mas como? Essa organização existe e ninguém sabe, né? E eu juro, eu achava que era uma lenda, assim. Aí o pessoal, não, mas foi fundada lá por um tal de Marcos Fernandes e tal. Em 97, eu falei, gente, em 97... eu estava em Mato Grosso ainda, não é possível e tal, eu não sabia nem que inglês era algo que eu deveria aprender na minha vida. E o Marcos, ele seguiu a vida dele, obviamente, percorreu vários caminhos e não está mais em São Paulo e próximo, e eu, particularmente, estou tendo a oportunidade de conhecer ele hoje. Então, para mim, ele é uma lenda e a gente tem muito, muito orgulho de trazê-lo aqui para contar para todos vocês um pouco da história da Promundo, diretamente do nosso fundador, Marcos Fernandes. Por favor. Isso é para passar o slide? Nossa, you are so beautiful. Muito legal. Eu não conheço a Promundo desse jeito, né? Então, estou emocionado aí com a história do mar. Isso é péssimo, mas já vai passar, depois eu fico legal. Eu acho que todo mundo está aqui porque todo mundo se emociona, né? Então, é isso que faz a diferença do Brasil, da gente. Eu pensei muito em fazer uma apresentação, não consegui, aí depois fiz alguns slides e acabei acertando no tema, né, que é How we made it so far. Então, eu tenho algumas ideias, porque eu não tenho acompanhado a Promundo no nível de detalhe que eu consegui. Eu acho que, quando eu saí, nós éramos 100. E tínhamos 2 unidades, alguma coisa assim, né? Então, vou ser super breve também. Eu acho que eu vou tentar ressaltar alguns pontos, algumas mensagens que eu quero passar para vocês, do que eu aprendi, do que eu vi quando eu estava fundando. Um pouquinho de história. Depois, quem quiser saber mais da história, a gente pode marcar outro evento. Mas o Durval falou de algumas coisas e eu guardei e eu acho que vale a pena falar. Uma delas é sobre a importância do voluntariado, né? Na verdade, poucas pessoas sabem da the very origin, né? The very beginning. E, na verdade, foi super por acaso, né? Isso aconteceu porque eu vim morar no Brasil em 1996. Foi isso. Em 97, eu conheci Jason, que era um americano que trabalhava comigo. Eu vim trabalhar... Eu sou físico por formação, não sei nada de pedagogia, de ensino de inglês. Vim trabalhar com consultoria estratégica. Hoje eu sou um estrategista para empresas e governos. Então, eu não sei nada de sala de aula. Só que quando eu levei o Jason numa comunidade, ele queria muito conhecer uma comunidade. Eu falei, Jason, não sei nada de comunidade. Eu levei ele, eu notei que todo mundo queria falar com o Jason, não queria falar comigo. E eu falei, pô, tem alguma coisa estranha nesse assunto. E aí eu descobri que, na verdade, essa coisa do inglês é realmente, como o Durval colocou, life-changing. E, assim, não é por causa dos Estados Unidos, né, mas é porque o inglês é a língua do mundo, como o francês já foi, como talvez o chinês seja um dia. E nós somos, enfim, parte do mundo, então vamos ser parte do inglês do mundo. É um pouco isso, né? E por isso eles vão no Jason, porque as séries são em inglês, a novela é em inglês, e eles vão no Jason, e eles querem falar com o Jason, e o Jason falou, I want to come back. Aí eu falei, ok, let's go back. E aí a gente começou a go back, e aí foi assim que tudo começou. Eu tinha, na verdade, um pouco do que o Durval tem, de give back, né, as coisas que eu tinha aprendido no Brasil, cresci no Brasil, mas morei muitos anos fora. Estava chegando e queria fazer alguma coisa. O Brasil estava muito bem na época, a gente não tinha essas discussões que a gente tem hoje, então era muito empolgado, né, para poder give back. E foi daí que surgiu toda essa energia. Mas o que eu queria falar para vocês não é isso. Por isso que eu estou passando rápido. E é um pouco das mensagens que eu quero passar. Eu quis terminar esse projeto pelo menos 4 vezes, e eu lembro cada uma das 4 vezes. Porque todo esse trabalho que essas 3 pessoas fazem é impressionantemente grande, vocês não têm ideia. E coordenar essas coisas todas, para mim, eu falei, eu não tinha nenhum talento para isso. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo? E esse negócio crescendo. E eu falei, mas por que cresce, né?
E aí eu descobri, na verdade, que era com os voluntários. Na verdade, os voluntários querem ir na aula mais que os alunos. Então, aí eu fechava, eu falei, não tem mais projeto. Eu falei assim, we are already here. Eu falei, ok. E aí, assim, o negócio começou a funcionar sozinho por causa dos voluntários. O impacto é em vocês, e é isso que o Duval quis dizer, e é mesmo, é transformador, e pouco importa se você sabe falar inglês ou não. O fato é que o inglês é a ponte da transformação da vida, e quando você vê aquela transformação da vida, você chora. E é por isso que a gente está aqui, né? Porque a gente se emociona com essas histórias, e a gente quer ver um mundo melhor, quer ver um Brasil melhor. Então, eu tentei responder muito rapidamente, monitorem meu tempo, mas eu não vou ler, eu queria ler umas trechos, não vou ler. Mas assim, why do we make this for? How do we make this for? Why? How come? Né? E aí eu pensei muito com a minha cabeça estrategista, por um minuto, e eu acho que eu cheguei a uma resposta. Sabe? Pode mudar o quadro aí para mim, por favor. Por duas razões, tá? Primeira razão, because we have good strategy and we are excellent executors. E eu vou explicar para vocês. No estudo de estratégia, a gente tenta não fazer... Eu prefiro ter uma estratégia ok, mas executar melhor. Eu vivo mais. Se você é só estrategista e você tem um monte de dinheiro, você inventa um monte de coisa e não vende. Tem a história do Der Erfinder, é uma história conhecida no alemão, que o cara que é um inventor super inteligente, mas não consegue se comunicar, aí ele vai para o laboratório dele, aí depois ele chega lá na cidade, inventei a televisão. Aí o cara fala, mas já existe. Então, assim, não adianta você ter uma excelente estratégia se você não executa bem. E eu acho que é isso que faz a diferença da gente. E eu vou mostrar rapidamente como é que a gente pensa sobre isso. E a outra é uma coisa que eu pensei muito, falei, nossa, eu vou levar isso para essa turma, que é assim, because we love the plateau. E eu já vou explicar. É estranho, né? Assim, o plateau, onde nada acontece, e a gente não faz nenhuma inovação, a gente não tem progresso. We love it. E eu vou explicar por que we love it. E eu acho que essas são as duas razões que explicam por que a gente está aqui hoje, com, sei lá, 500 pessoas aqui. I don't know, it's scary. Mas you're beautiful. Vou pedir para você passar muito rapidamente nesse quadro. Na verdade, muito rapidamente, depois a gente pode aprofundar isso se vocês quiserem, uma estratégia de governo, de empresa, de vida, é melhor, é mais melhor, é cada vez melhor, na medida que ela tem decisões e escolhas, trade-offs. Na medida que você escolhe o que você quer ser, e principalmente o que você não quer ser, você é melhor. Sua estratégia tem mais chance de dar sucesso. Tá? E aí... Quando você vai tomando essas decisões, você vai notando, que é o segundo ponto, que você vai ficando cada vez mais diferente. Então, pensa num banco. Assim, você consegue pensar num banco que é muito diferente do outro? Provavelmente não. Né? Provavelmente não. Mas você consegue pensar num cantor, né? E o cantor ele tenta ser diferente, porque é assim que ele se posiciona bem, é assim que ele vende o disco dele. Então, assim, eu tenho essa visão muito clara da Promundo, que a gente conseguiu ser diferente, né, de alguma forma. Então, ninguém faz o que a gente faz. Ninguém mobiliza com 3 pessoas, 500 pessoas, 1000 voluntários. É impossível. Não é impossível. Está aí. Né? Então, nós somos diferentes. Então, é por isso que dá certo. Estou tentando explicar assim, how we made it this far. Né? Então, assim, o próximo quadro, que é muito rápido também, é um quadro assim, você olha lá, aquilo aí, às vezes dá certo. É um botão serve para abotoar. Mas aí, quando você olha para outro quadro, você vê rapidamente assim, se destaca. Quero também ser igual àquilo ali. É um pouco isso. Né? Então, nós temos um pouco dessa diferença, desse diferencial. E aí, quando você tem uma boa estratégia, o que acontece? É meio complicado, mas vai ser rápido. Desse quadro aqui, quanto mais para cá você está, melhor estrategista você é. Quanto mais para lá, melhor executor você é. Se você executa sem estratégia, que é aquele quadro verde lá, você pode ganhar dinheiro muito rapidamente, você sobrevive. Tá? Mas talvez não por muito tempo. Tá? Se você é só um estrategista, que é o quadro amarelo, o que acontece? Você morre, porque você não executa bem, acaba o dinheiro. Né? Se você não é nenhum dos dois, fecha rapidinho. Tá? É o vermelho. Agora, se você tem uma boa estratégia, você vai ali para o verdinho, e aí você executa muito bem, you are high flyer, porque você está ganhando dinheiro e sendo diferente. Aí todo mundo quer cada vez mais, aí daqui a pouco tem 1000 pessoas. É isso aí. Então, eu acho que isso explica um pouco da natureza, do que
e de como a gente cresce bem. E eu lembrei do fato que eu tentava fechar e não conseguia. Eu falei, gente, eu não aguento mais. Mas aí, assim, we are already here. E we're growing. E daqui a pouco a gente tinha uma outra unidade. E depois eu recebi um telefone, mas assim, we want another one, yet another one. E aí eu falava, tá bom, então é isso aí. Vai, né? E aí, a outra coisa que eu queria falar para você é do Platô. Então, assim, o que eu lembrei muito de um livro que transformou a minha vida, que se chama Mastery. Esse livrinho, eu tenho aqui uma cópia, depois que alguém quiser, é de um cara chamado George Leonard. Eu procurei ele há uns 4 anos atrás, eu conheci esse cara, ele morreu há 2 anos. Ele tem uma história impressionante, que foi o seguinte, ele era piloto da Força Aérea Americana e com 48 anos ele teve que se aposentar. E ele falou, o que eu vou fazer na minha vida? E ele resolveu aprender Aikido. Aikido é uma luta marcial onde você usa a energia do oponente para ele se destruir. Então, você imagina que ele vem, aí você dá um toque nele e ele contorce e cai. É uma coisa maluca. E é super assim, técnico e você precisa saber os pontos. E ele falou, eu vou aprender isso. E ele, com 60 anos de idade, 65, ele virou Black Belt, 7º Dan, e ele virou um Master. E, para ele, um Master é aquele sábio chinês, sabe? Que você olha para a expressão dele e você vê uma tranquilidade de vida. Ele é um Master, né? Um Life Master. Ele é um sábio, ele faz os movimentos com tranquilidade. É aquele corredor dos 100 metros que você olha e fala assim, nem acredito, porque é tão lindo, né? É o nadador dos 100 borboleta que vai nadando assim. É um Master daquela atividade. E ele, depois da prática dele de muitos anos, ele não era teórico da pedagogia. Vocês também não sabem, não são teóricos da pedagogia. Vocês não falam inglês, né? Ou falam bem, ou falam muito bem. Nunca foram numa sala de aula, ou são professores especializados, não importa de onde você está partindo. Mas a questão é, how do you become a master? E foi isso que ele tentou teorizar. Porque ele estava começando a prática dele de ensino, e ele tinha passado por aquele processo, e ele conseguiu, com muita simplicidade, teorizar, né? E ele chegou a uma conclusão que eu acho fascinante, né? Ele, enfim, eu tentei passar algumas páginas, mas eu vou pedir para passar mais. Ele define aí isso. E ele falou o seguinte, a gente não aprende de forma linear. A gente não aprende numa curva reta, linear. A gente aprende em platôs. E, quando tudo vem junto, a gente dá um salto. Aí eu lembrei do inglês. O inglês é assim, né? Porque você vai aprendendo um monte de coisa, de repente você está entendendo. Não é assim? Assim, a gente vai, de repente você está entendendo um pouco mais, de repente você está entendendo um pouco mais. Isso tem a ver com o modo... Hoje a gente já entende isso melhor que ele. O George era um cara excepcional, mas ele não era teórico, né? Ele tem a teoria dele, mas ele não estudou o cérebro. E o cérebro é assim. O cérebro, para você aprender uma atividade, depende da organização de várias partes da sua cabeça, né? E ele chegou a essa conclusão, cara, sozinho. E aí o que ele notou? Bom, se Mastery é um negócio que eu quero atingir, né, ele não está na minha capacidade de aprender todo dia, mas sim na minha capacidade de ficar em períodos muito longos sem nada acontecer. Eu acho excepcional essa conclusão. E aí ele falou um dia para mim, quando eu encontrei, ele falou assim, a vida é assim, Marcos. Quantas vezes você graduou? Você graduou todos os dias da sua vida? Não, você graduou um dia na sua vida e foi uma felicidade. Mas os outros dias não aconteceu nada, né? Eu falei, Então, assim, can you make through it? Can you make through the hard days? Can you make through the days that nothing happened? Né? E é essa a sacação que eu tive também. Eu acho que nós somos bons executores por causa disso. We like the plateau, we like the daily life. Aí ele falava assim, eu tenho que levar meu aluno para o dojo, quem não sabe, para o tatame, e ele tem que gostar de ir todo dia. Ele tem que gostar de ir todo dia. A gente tem que gostar da sala de aula. E é a experiência da sala de aula que faz vocês ficarem na Promundo. Entendeu? Então, essa sacação dele não é o graduation no final do curso, mas sim a passagem, o journey, o platô. Então, eu acho isso excepcional. Eu lembrei disso ontem à noite. Eu falei, Sara, não vou levar nenhum slide. Mas eu falei, pô, essa ideia é muito legal, porque realmente é o que nós somos. We like to see people change, and they change on an everyday basis. Eles não change no graduation when they have the diploma. They change on an everyday basis. They make their lives changes every day, com vocês, né? Então, eu acho que é por isso que deu certo. A gente tem uma boa estratégia, executa bem pra cacete, and we like the plateaus. We like to go Sundays.
Sunday afternoons, we like to go there. We are already here. Eles estavam lá e eu estava ainda assim, não vou hoje porque acabou. Não, eles já estavam lá. Então, assim, people like to go it. A última mensagem, a última coisa que eu lembrei é que vocês não sabem, mas na época que a gente estava começando essa história de patrocínios, a gente estava falando com várias fundações e a gente teve uma reunião com a Fundação do Banco do Brasil. E eles falaram uma coisa muito louca, porque eles ficaram ouvindo a nossa história, e eu, assim, realmente não sabia que isso ia virar isso, né? Mas ele falou assim para mim, assim, vocês têm tecnologias de integração. Aí eu falei, como é que é isso? Aí ele falou assim, é tipo reversível. Aí eu falei assim, tipo reverse technology? Vocês que vão na comunidade. Aí eu falei, nossa, é mesmo, Então, assim, isso que ele falou é muito importante, porque parte da experiência de vocês está em entender como aquilo ali funciona, é uma vida diferente para a gente. A gente teve outro tipo de oportunidade. Então, essa coisa de ir mais longe faz sentido. Faz sentido para você. Tá? Assim, para o mundo é muito bom, porque a gente vai poder estafar os projetos de uma forma melhor, mas para você é a experiência que você quer. Porque é o reverse technology que nós criamos, é isso que a gente tem, é por isso que a gente conseguiu viver 20 anos. Você só vai ter a sua experiência na Promundo se você viver essas transformações também. É isso, gente. Valeu. Eu acho que agora eu acredito que isso aqui é de verdade, porque, como eu falei, era uma lenda essa história, e eu vi isso, eu já tinha ouvido da Lívia, aí você fica assim, mas será? Sabe, assim, não é possível. Marcos, de verdade, eu acho que é uma honra ter você aqui com a gente, eu imagino como deve ser também para você ver esse teatro lotado, e a gente quer que isso aqui esteja cada vez mais cheio, e a gente espera poder contar essa história muitos, muitos e muitos anos mais.